prece, tá? O pessoal que está pelo Google Meet, o pessoal aqui presente, né? Sintam à vontade para a gente conversar, para a gente questionar, para a gente trocar opiniões e impressões, tá bem? Quem quiser aí do Google Meet fazer algum comentário, alguma coisa, é só mandar aí a mensagem para a Gabi, tá? A Gabi repassa aí as opiniões, os questionamentos, tá? Não tem problema nenhum. Para que todos nós participemos juntos aí. Então, vamos fazer a nossa oração para a gente começar. Você faz, né? Jesus, mais uma vez estamos reunidos em seu nome e agradecemos a espiritualidade amiga, nossos mentores, os mentores dessa casa, por esse amparo espiritual neste momento. Pedimos que nesse momento as nossas mentes e corações estejam abertos para absorver os ensinamentos de Jesus e que possamos, juntamente aos nossos irmãos desencarnados, sairmos daqui mais confiantes na nossa caminhada evolutiva e no nosso processo de melhoria íntima. Nos ampare, Jesus, nesse momento, nas demais atividades da casa, e que essas boas energias se estendam aos nossos lares, aos hospitais, para aqueles que estão necessitados, estão precisando de um amparo espiritual e de uma força interior. Pedimos também que essas boas energias se estendam aos lares dos nossos irmãos que não puderam estar aqui presentes fisicamente e que todos nesse momento possam se sentir mais fortalecidos e amparados por Jesus. Nos abençoe, Senhor, em mais um dia de estudo, que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá. Como a gente sempre faz, né? A primeira parte nós começamos agora o estudo das cartas de Paulo, né? Depois a gente vai para o livro do Céu e Inferno, depois o livro dos Espíritos. Então, no início do estudo das cartas de Paulo, nós estamos seguindo a sequência que está na Bíblia, né? Que é a carta de Paulo aos Romanos. Essa carta já foi escrita entre 55 e 58 depois de Cristo, numa fase já madura do Paulo. Numa fase, Paulo já estava na sua terceira viagem apostólica, provavelmente em Corinto, e ele escreve aos Romanos. Então, é uma fase já bem de maturidade de Paulo, já com mais vivência no Evangelho do Cristo que ele estava pregando. Ele termina a introdução da carta falando que o justo viverá pela fé, ou o justo viverá da fé. E agora ele entra conversando sobre essa justificação pela fé. Que é um capítulo dessa carta que ele entrega tudo para isso. Como viver pela fé. Relembrando que a fé, no sentido hebreu, não é aquela fé, eu acredito, eu tenho fé. Não, no sentido hebreu é o que? A fé é o exercício do bem. O emuná do hebreu, exercício do bem. É o exercício da virtude, exercício. Então, Paulo fala dessa fé. Não é aquela fé contemplativa, de boca para fora, ele está dizendo o quê? Que o justo, vai viver por essa fé, que é exercitando a virtude, exercitando o bem. Então ele começa a discorrer sobre esse assunto hoje, é o que o Rafael vai falar para nós aí, certinho? Então nós vamos ficar algumas semanas entendendo essa justificativa de Paulo, a salvação pela fé, ou a justificação pela fé. Tá bem? Beleza? Vamos lá. Então, pessoal,
Então, pessoal, como é uma passagem pequena, eu pensei em ler e fazer algumas considerações que eu anotei aqui. Então, ele começa assim, né? Coisas invisíveis. O espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância e da insensatez. Então, né, eu posso trazer dois significados aqui de materialismo, né, que seria uma parte filosófica, que é a importância da matéria sobre o espírito como base do desenvolvimento do universo. Mas também tem a maneira pejorativa aqui, que é o modo de vida baseado no materialismo e nos prazeres que esse nos traz. Então, a criação do universo aqui seria uma forte manifestação contra isso, e depois ele fala que é filho da ignorância ou da insensatez, que seria a falta de conhecimento, informação ou imprudência. Aí ele continua. São as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível, que na minha opinião seria como a natureza, entre outras coisas que muitas vezes não tem muito uma explicação de criação e é da maneira que é. Às vezes a gente se conectar mais com isso também. Onde a atividade que se desdobra sem base? Toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. O homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. E eu fiquei pensando, né, motivo complexo de cada ângulo do caminho. E aí eu comecei a pensar, né, geralmente no ângulo que a gente tem a mudança de sentido da vida, né? Porque vai ser uma passagem de uma direção para outro sentido. Então, se a gente unir metaforicamente na direção e sentido, a gente pode evoluir uma ideia de propósito, que é o que a gente está aqui, né, por causa de um propósito, que é o que todo mundo quer saber. Uma das coisas mais difíceis é a gente saber o nosso propósito, né? A paisagem exterior que lhe afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo de criações divinas, que lhe sustentam um habitat condicionado às possibilidades de aproveitamento. O olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. E aí eu fiquei pensando nisso também, né? Foi outra frase que me tocou muito. E olha como nós somos limitados. A gente enxerga só um pequenininho espectro da luz ali, né? Que seriam as cores visíveis. E, por exemplo, tem raio-x, raio gama, diversas outras possibilidades que a gente não consegue nem enxergar. A criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá o ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso. Mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira nos que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Então, olha a falsa sensação de poder que a gente tem sempre, né? O que a gente toca é meu. Sempre isso, né? Os objetivos visíveis no campo de formas efêmeras, ou seja, de curta duração, constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis no planeta eterno. Cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência de amanhã. Aí, isso é uma coisa que vem se tornando muito realidade na minha vida, né? Sempre aquelas falácias de promessas, né? Que dias que nunca chegam. Vou ser melhor na segunda-feira, ou eu vou começar a fazer alguma coisa na segunda-feira. Quando, na verdade, não, né? A gente tem que plantar para colher. E aí eu trago uma ideia que eu peguei de outra pessoa, né? Que é do Thiago Nigro, que é um cara famoso na internet. Então, a gente sempre sabe quantas sementes vão ter dentro de uma maçã. Vão ter 4, 5 sementes, 6 ali. Mas a gente nunca sabe quantas maçãs podem sair de uma semente. Então, eu deixo aqui esse pensamento aí para vocês, no sentido da gente plantar mais também, e sem saber o que vai colher. Mas quantos frutos podem vir desse plantio? Então, é isso aí, pessoal. Isso é interessante a mudança do ângulo da vida, né? Legal a analogia. Acho que é isso mesmo, mudar o ângulo, buscar um propósito, conhecer o dever, né? Acho que esse é a nossa busca, né? Talvez não seja tão claro assim, mas aos poucos a gente vai descobrindo qual é a nossa busca, qual é a mudança desse ângulo, né? Verdade.
E Paulo, você falou da semente, Paulo vai usar essa analogia já aqui, a questão do que plantamos, das obras que vamos colher, e vai usar a analogia da semente também, Emmanuel usa muito, né? A semente é muito usada nisso. Beleza, é isso. Então nós vamos conversar, e as próximas semanas vai ser exatamente isso, de essa busca da salvação pela fé, a busca da salvação pelas nossas mudanças, e depois ele vai dizer a cada um segundo as suas obras. Mais um que vai dizer isso logo na frente aqui na carta, acho que é na semana que vem. E muitos às vezes falam que Paulo, o justo viverá pela fé, mas não lê a carta. Um pouquinho na frente ele já fala, cada um segundo as suas obras. Então não é aquela fé contemplativa. Acho que a grande mensagem que a gente precisa sair, essa fé é uma fé que tem que ser produtiva, tem que trabalhar, tanto o exterior quanto o interior. Né? Beleza. Talvez a gente enxergar nas situações nossas no dia a dia, igual ele falou, vai comentar, além daquilo que está acontecendo. Sim. O que daquilo que está acontecendo. Olhar com um olho diferente, né? O motivo tem para aquilo no seu crescimento, então, alguma maneira. Um olhar mais amplo, né? Do que acontece no dia a dia. É isso mesmo. Certinho? Vamos lá então? No céu e no inferno, nós estamos conversando sobre os desencarnes, né? E aqui nós estamos falando do desencarne dos espíritos que Kardec chamou de espíritos felizes, certo? Ele falou dos sofredores, falou dos medianos, e agora nós estamos nos felizes. E aí a gente está no meio da... Os felizes. Oi? Os felizes. Felizes nós somos sofredores. Dos sofredores. Felizes foi Nós estamos no meio da clé dos sofredores, não é verdade? Os felizes foram os primeiros, depois os medianos, e agora os sofredores. Então, nós estamos no meio da manifestação da clé, certo? Mais para o final do que para o meio. Então, vamos lá. Ela falou na última conversa sobre a questão das faltas, da variação moral dos espíritos, onde cada um estaria, cada um vai se posicionar no plano de acordo com o seu adiantamento. E agora nós vamos para uma segunda parte, onde ela fala um pouquinho do marido. Vamos lá. Na comunicação seguinte, Claire fala de seu marido, que muito a fez sofrer quando viva, e da posição em que se acha hoje no mundo dos espíritos. Esse quadro, que ela mesma não pôde terminar, foi completado pelo guia espiritual do médium. Venho a ti, que me deixaste muito tempo no esquecimento, mas adquiri a paciência, e não sou mais desesperada. Então, aqui ele está falando a tia, é o médium, né? Vocês lembram que ela reclamou que o médico queria mais atenção do médium e de todos da reunião. Ela reclamou isso da outra vez. Mas ela sempre dá uma alfinetadinha. Agora ela vem, já vai reclamar que ela ficou esperando, mas que agora ela está com paciência, né? Mas já melhorou um pouquinho o ponto de vista, né? Vamos lá. Queres saber qual é a situação do pobre Félix? Ele erra nas trevas, vítima da profunda nudez da alma. Seu ser, superficial e leviano, manchado pelo prazer, sempre ignorou o amor e a amizade. A própria paixão não alumiou os seus vislumbres sombrios. Compara o seu estado presente ao de uma criança inábil para os atos da vida e privada do socorro daqueles que a assistem. Félix erra com pavor nesse mundo estranho, onde tudo resplandece ao clarão de Deus que ele negou. Então, Félix é o marido, certo? Então, eles perguntaram para ela sobre o marido, sobre o paradeiro do marido, na última encarnação, que foi o marido dela. E aí a gente vê que Félix foi um ser, assim, pelas características, muito difícil, muito materialista, e ele negou a existência de Deus e de vida futura. Ou seja, aparentemente, Félix tem uma tendência ao ateísmo, né, de
de negar a existência de Deus, de não acreditar em nada depois da morte, né? Então a gente vê quando a pessoa entra desse jeito, né, no mundo espiritual, ela vai se deparar com as sombras da sua própria negatividade, as sombras do seu próprio eu, né? Como ela diz aqui, a nudez da sua própria alma, né? Porque aparentemente não fez nada de bom. E a gente vai ver que realmente o Félix é um espírito complicado, né? Nós vamos ver que ela vai falar mais coisas dele. Agora é o guia do médium. médium. Claire não pôde continuar a análise dos sofrimentos de seu marido, sem senti-los também. Vou falar por ela. Félix, que era superficial nas ideias como nos sentimentos, violento porque era fraco, debochado porque era frio, entrou no mundo dos espíritos moralmente nu, como era no físico. Então a gente vê, violento, frívolo, se dedicava muito às paixões humanas, ele não fala bem, mas acho que daqui a pouco ela fala de um lado sensual aí também do Félix. Então, é um ser que viveu muito intensamente a matéria e com uma moralidade muito aquém do que a gente deve buscar, né? E aí ele vai colhendo os frutos disso. Vamos lá. Em entrando na vida terrestre, nada adquiriu, e por consequência tem tudo a recomeçar. Como um homem que desperta de um longo sonho e que reconhece o quanto vã foi a agitação de seus nervos, esse pobre ser, saindo da perturbação, reconhecerá que viveu de quimeras que enganaram a sua vida. Maldirá o materialismo que o fez abraçar o vazio, quando acreditava estreitar uma realidade. Maldirá o positivismo que o fez chamar de fantasias as ideias de uma vida futura, as aspirações, loucuras e a crença em Deus, fraqueza. Então a gente vê duas coisas aqui: um Félix materialista e um Félix positivista. O que é isso? Muito ligado ao cientificismo, né? Como o Emmanuel até usou um termo oposto aqui, o negativismo, ele usa uma frase aqui, o negativismo das coisas, ou o positivismo científico lá em excesso. Então a gente vê um Félix difícil mesmo, né, de entrar no mundo espiritual com algum mérito, né? Vamos lá. O infeliz, em se despertando, verá que esses nomes zombados por ele eram a fórmula da verdade, e que, ao contrário da fábula, a caça da presa foi menos proveitosa que a da sombra. Quem assina, que eles colocam como guia do Nélio, o Georges, que é o mesmo que fez a primeira partezinha lá, vocês lembram quando ele falou do vazio, do vácuo, do espírito que erra? Então, uma geral sobre como são os sofredores, né, no plano espiritual. E ele assina aqui como guia do médium também, né? Aí agora, Kardec vai pegar essas manifestações da Claire e vai destrinchar isso da maneira que Kardec é extremamente capaz de fazer, né? Vamos ver se ele dá uma aula agora com relação à vida, né, no plano espiritual. Vamos lá. Estudos sobre as comunicações de Claire. Estas comunicações, sobretudo, são instrutivas naquilo que nos mostram um dos lados mais vulgares da vida, o do egoísmo. Ali não estão esses grandes crimes que espantam, mesmo os homens perversos, mas a condição de uma multidão de pessoas que vivem no mundo, honradas e procuradas, porque têm um certo verniz, e não cabem sob a vindita das leis sociais. Então, aqui, gente, você lembra do espírito, que é o Joseph Breck, que ele falou da honestidade perante os homens e da honestidade perante Deus, né? Vou só lembrar aqui um pouquinho isso aqui para vocês verem que é isso que acontece. É essa tal do verniz aqui para a sociedade está tudo certo, não tem crime. Mas para Deus, a honestidade para Deus é muito diferente da honestidade para os homens, né? Então, ele põe aqui o Bré, né? Joseph Bré fala:
aqui entre vós, ou seja, entre os encarnados, é considerado honesto, aquele que respeita as leis do seu país, e aí ele diz, e essas leis têm um elástico muito grande de acordo com aquele que é. Não é bem a cara da nossa lei? Ele põe isso. Depois, ele segue aqui. Para ser honesto para Deus, não basta respeitar a lei dos homens. Honesto aos olhos de Deus será aquele que, possuído de abnegação e amor, consagra a existência ao bem, ao progresso de seus semelhantes. Aquele que tem um zelo sem limite, for ativo na vida, no cumprimento do seu dever. É completamente diferente, né? Então, Kardec já vem falando dessa questão da honestidade, porque muitas vezes tem um honesto aqui, mas que não é honesto, né? Aos olhos de Deus, essa questão moral, ética, está muito acima da legislação escrita, né? Então, vamos lá. Esses não são, não mais no mundo dos espíritos, castigos excepcionais, cujo quadro faça tremer, mas uma situação simples, natural, consequência da sua maneira de viver e do estado da sua alma. O isolamento, o desamparo, o abandono, eis a punição daquele que não viveu senão para si. Eis a punição do egoísta. Desamparo, a solidão, o abandono. Ou seja, ele viveu tão voltado para ele mesmo, que depois ele fica lá com ele mesmo. Não é? Vibracionalmente é isso que ele vai encontrar no plano espiritual. Né? Vamos lá. Claire era, como se a viu, um espírito muito inteligente, mas um coração seco. Na terra, sua posição social, sua fortuna, suas vantagens físicas lhe atraíam homenagens que afagavam a sua vaidade, e isso lhe bastava. Lá não se encontra senão a indiferença, e o vazio se fez ao seu redor. Punição mais pungente que a da dor, porque é mortificante, porque a dor inspira piedade e compaixão. É ainda o meio de atrair as atenções, de fazer ocupar de si, de interessar-se com a sua sorte. Ela só queria para ela fosse adulada, que ela fosse bajulada, que ela ganhasse as coisas, que estimulasse a vaidade. Então era tudo ela. Então qual a maior punição para ela? Dor? Não. E o quê? A indiferença. Né? Olha como é a lei divina, né? Olha como é diferente isso. A indiferença, o vazio, o vácuo, o desamparo, né? Vamos lá. A sexta comunicação, que é essa aqui, a primeira que a gente leu hoje, encerra uma ideia perfeitamente verdadeira, naquilo que explica a obstinação de certos espíritos no mal. Admira-se em ver que são insensíveis ao pensamento, ao espetáculo mesmo da felicidade, da qual gozam os bons espíritos. Estão exatamente na posição de homens degradados, que satisfazem na lama e nas alegrias grosseiras e sensuais. Ali esses homens estão, de alguma sorte, no seu meio. Eles não concebem prazeres delicados, preferem os seus andrados sujos das vestimentas próprias e brilhantes, porque ali estão mais perfeitamente à vontade. Às suas festas báquicas, aos prazeres da boa companhia. Estão de tal modo identificados com esse gênero de vida que se tornou para eles uma segunda natureza. Pronto. Esses espíritos se dedicam ao que chamam de mal, aos prazeres, essa vida desregrada. Eles vão se alimentando dessas regiões e dessa maneira de viver. E vão se alimentando disso. Insensíveis a tudo que é grandioso, insensíveis a tudo que é belo, tudo que é refinado. Né? Eles querem viver a vida material. Não é isso? E a gente vê isso na reunião mediúnica. Muitos vêm, têm a oportunidade de falar e, estou aqui, eu quero festa, eu quero ir para farra, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Estou vivendo aqui, normal, tá bom. Eu estou aproveitando, eu estou vivendo. Então, eles falam isso para nós, né? Porque não entenderam, não tem sensibilidade ainda.
né? O desequilíbrio é tão grande que não consegue perceber que a vida é muito maior que isso, né? Que o plano espiritual mais elevado, a alegria, a vida mais plena, num nível mais elevado, é muito mais feliz do que isso que eles buscam aqui, que é esse prazer muito material. Mas há uma grande dificuldade em perceber isso. Mas nós vamos ver como que eles vão perceber isso. Vamos lá. Creem em si mesmo incapazes de se elevarem acima de sua esfera, e é por isso que ali permanece até que uma transformação de seu ser abra sua inteligência, desenvolvendo neles o senso moral, fazendo-os acessíveis às sensações mais sutis. Kardec só não falou como é que era essa transformação, mas na Revista Espírita de 1860, na página 463, ele falou. E aí, aquele que nós já comentamos aqui, vou só lembrar como é que vai dar o conserto, né? Como é que esses espíritos vão se entregar e começar a buscar uma vida superior? Kardec mesmo respondeu em outro lugar, né? Vamos lá. Os espíritos perversos, nas suas vidas carnais, sucumbem de queda em queda e passam-se séculos antes que lhe venham um pensamento de renovação. O mal é o seu elemento, nele mergulham com prazer, mas, obrigados a reencarnar, passam por tais sofrimentos, e esses sofrimentos de tal modo crescem em suas vidas espíritas, que a paixão do mal neles se consome, acabam por compreender que devem ceder à voz de Deus, que não cessa de chamar. Então, Kardec mesmo responde aqui, como é que isso vai consertar? Reencarnações sucessivas ao longo até de séculos, com dor cada vez mais pungente, cada vez mais intensa, e aí sim, nós, extremamente rebeldes, vamos olhar para o céu e pedir perdão, pedir misericórdia, e aí é o momento em que provavelmente nós vamos ser socorridos, né? É o que a gente vê nos livros, né? Por que não socorre, né? André Luiz pergunta, não socorre, está tudo sofrendo ali. Aí os mentores explicam, porque não está na hora. Ele não está no momento, ainda não chegou o momento. Então, mas como é que eles vão ver isso, né? Precisa ter elevação espiritual para você olhar e ver vibracionalmente em que fase que está o outro, né? E nós não temos a menor condição disso ainda. Então, precisa de elevação para você olhar e enxergar além de um ser de carne ali, você enxergar energia, você enxergar mente, você enxergar psicosfera, você enxergar a intenção daquele espírito de realmente querer mudar. Né? Vamos lá. Esses espíritos, quando estão desencarnados, não podem adquirir instantaneamente a delicadeza do sentimento. E durante um tempo mais ou menos longo, ocuparam as escórias do mundo espiritual, como ocuparam as do mundo corpóreo. Isso pode levar séculos, hein? Séculos ocupando escórias do mundo espiritual. Né? Até séculos, né? Vamos lá. Ali permanecerão tanto quanto serão rebeldes ao progresso. Mas com o tempo, com a experiência, as atribulações, as misérias das encarnações sucessivas, chega um momento em que concebem alguma coisa de melhor do que aquilo que têm. As suas aspirações se elevam, começam a compreender o que lhes falta, e é então que fazem esforços para adquiri-lo e se elevarem. Falou a mesma coisa que na Revista Espírita, só que lá foi mais pungente. Aqui ele falou as experiências, as tribulações e as misérias das sucessivas vidas, né? Aqui ele foi mais tranquilo no linguajar, mas falando a mesma coisa que ele mesmo falou na Revista Espírita, né? Vamos lá. Uma vez entrados nesse caminho, marcham com rapidez, porque gostaram de uma satisfação que lhes parece bem superior, e junto da qual as outras, não sendo senão de grosseiras sensações, acabam por lhes inspirar a repugnância. Então a gente vê, olha, é preciso que a gente ganhe sensibilidade.
Quando a gente ganha sensibilidade, a gente começa a perceber o que é mais sutil. E aí a gente começa a se afastar do que é grosseiro, material, a gente começa a buscar o sutil, o espiritual, o que é moral. Né? Então é preciso que a gente ganhe nisso, evolução do espírito. Né? Ganhe na parte emocional, amadureça emocionalmente. A gente amadureça nossos sentimentos. Né? Vamos lá. Agora São Luís é que vai também dar algumas explicações acerca disso aqui. Olha como São Luís participou ativamente, né, da instrução de Kardec nos livros aí da codificação, né? Vamos lá. Pergunta a São Luís: que é necessário entender pelas trevas onde estão mergulhadas certas almas sofredoras? Seriam ali as trevas das quais são tão frequentemente faladas nas Escrituras? As trevas das quais se fala, em realidade, são aquelas designadas por Jesus e os profetas em falando do castigo dos maus. Mas ainda não está aí senão uma figura, destinada a ferir os sentidos materiais de seus contemporâneos, que não compreenderiam a punição da maneira espiritual. Então, ó, por que Jesus, os profetas falaram de trevas, né? E muitos falaram aí de locais, de trevas, de fogo, aí gerou aquelas figuras alegóricas, imaginário humano, para tudo quanto é lado, né? Porque aquela turma, naquela época, era muito material, muito ainda primitivo, precisava de uma coisa forte, material, para que eles entendessem. Daria pensar naquela época, a gente falar de sentimento, de emoção, de um campo psíquico, de equilíbrio de energia. Hoje, para a gente buscar um entendimento disso já é difícil. Você imagina há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, porque até os profetas falaram isso. Né? Então, os profetas são anteriores a Jesus. Né? Então, vamos lá. Certos espíritos estão mergulhados nas trevas, mas é necessário entender por isso uma verdadeira noite da alma, comparável à obscuridade da qual está marcada a inteligência do idiota. A noite da alma seria o quê? A escuridão íntima de cada um de nós. Né? Essa que é a noite da alma. Então, quando a gente fala em trevas, nós estamos falando da nossa escuridão, das nossas sombras, né? Que é isso que vai nos fazer sofrer no plano espiritual, são as nossas sombras. Né? Não é um lugar físico de sofrimento, né? As nossas sombras vão ser atraídas por sombras semelhantes e vira aquela coisa toda misturada com aquele monte de mente desequilibrada, e aí determinados ambientes vibracionais ficam daquele jeito, né? Mas não é preciso carregar todo mundo, colocar dentro daquele cercadinho ali, que ali não é isso. O plano espiritual é vibracional. Nós vamos juntar todos nós, dos mesmos desequilíbrios, com as mesmas sombras, em determinados planos espirituais. Beleza? Vamos lá. Não é uma loucura da alma, mas uma inconsciência dela mesma e do que a cerca, que se produz tão bem tanto na presença como na ausência da luz material. É, sobretudo, uma punição daqueles que duvidaram do destino do seu ser, acreditaram no nada, e a aparência desse nada vem fazer o seu suplício, até que a alma, retornando sobre si mesma, venha quebrar com energia o entrelaçamento do enervamento moral que aprende. Do mesmo modo que um homem, acabrunhado por um sonho penoso, luta no momento dado com toda a força das suas faculdades, contra os terrores pelos quais de início se deixou dominar. Essa redução momentânea da alma a um nada fictício, com o sentimento da sua existência, é um sofrimento mais cruel do que se poderia imaginar, em razão dessa aparência de repouso com a qual está marcado. Esse repouso forçado, essa nulidade do seu ser, essa incerteza é que fazem o seu suplício. É o aborrecimento do qual está acabrunhada, que é o castigo mais terrível, porque ela não percebe nada ao seu redor,
nem coisas, nem seres são para ela verdadeiras trevas. O que no fundo isso aqui é? A perda da direção da vida, perda da perspectiva de uma vida. Você está ali num vazio, escuro, dentro de você mesmo, e você não tem perspectiva de nada. Nem alguém para te atormentar tem, de tamanha indiferença que os outros têm. Cada um está nesse ambiente tem pelo outro. Como eles viveram desse jeito. Essas que são as trevas para eles. Não tem ninguém olhando para eles. A indiferença, o isolamento, a tristeza. Aí vira treva, escuridão, mas é perda da perspectiva, do direcionamento da vida. Estou ali, não sei para onde eu vou, não sei para onde eu fui, não tem ninguém do meu lado, e aí está lá, sofrendo. Né? Então não precisa de fogo, não precisa de chifres e lanças e tridentes, nada disso. É o isolamento dentro de você mesmo. Né? Vamos lá. Vamos lá, agora vem a Cléia de novo complementar mais um pedacinho aqui. Eis-me aqui. Posso também responder a pergunta colocada sobre as trevas, porque errei e sofri muito tempo nesses limbos, onde tudo é soluço e misérias. Sim, as trevas visíveis das quais falam as Escrituras existem, e os infelizes que, tendo terminado as suas provas terrestres, deixam a vida. Ignorantes e ocupados, são mergulhados na fria região, ignorantes deles mesmos e de seus destinos. Vamos ver, é um espírito sofredor que está falando. Você vê que algumas coisas que ela fala não coincidem com o que Kardec fala. Né? Então a gente tem que analisar, esse é um ponto de vista dela, como é que ela entende as trevas. Você vê que a maneira de São Luís explicar as trevas é diferente da dela, que é diferente de Kardec. Então, Kardec e São Luís falam da mesma coisa, é uma questão de consciência. Ela não, já fala de um lugar. Né? Olha o grau de elevação como é diferente. Né? Mas é porque é o que ela está vivenciando. Isso. Então, ela acha que ela está no lugar. É a nossa inferioridade moral e incapacidade de compreender mais amplamente o todo. Né? Quando você vê Kardec compreendeu muito bem isso, São Luís explicou como é que é. E ela entende como uma área ainda, né? Um espaço. Né? Certinho? Então, quando a gente vê um espírito sofredor falando, né? A gente precisa analisar e usar a razão para entender que é a maneira que ela compreendeu. Não é? Certinho? Que é o que Kardec sempre fala para a gente. Vamos usar a razão. Nós precisamos analisar as respostas dentro do que a gente conhece. Sempre ter esse senso crítico com relação ao que vem dos espíritos. Não é o que vem do plano espiritual, está tudo certo porque veio de lá. Esse é um grande problema de muitos médiuns. Vem do plano espiritual, acredita que aquilo é verdade, verdadeira e pronto. Tem uns que falam assim, veio por mim, é verdade. Né? Então, não é. Né? Esse é veio, mas tem que ser analisado. Não é? Todos nós somos falhos, nós estamos num mundo de provas e expiações, então a gente precisa analisar com a razão o que vem do plano espiritual. E aí termos a humildade e falar, isso aqui não está correto. Isso aqui vamos deixar para a gente analisar um pouquinho depois, está estranho. Né? Nós precisamos ter isso em mente. Se for espírito elevado, não vai se preocupar com o nosso questionamento de jeito nenhum. Se for espírito inferior, muitas vezes podem manifestar xingando, ameaçando de abandonar, qualquer coisa nesse sentido. Certo? Vamos lá. Creem na eternidade de sua situação. Balbuciam ainda as palavras da vida que os seduziram. Espantam-se e amedrontam-se com a sua grande solidão. São trevas, esse lugar vazio e povoado. Esse espaço onde arrastados, gementes, pálidos espíritos erram sem consolação, sem afeições, sem nenhum socorro. Isso aqui é legal, gente. São trevas, lugares vazios e povoados. Né?
Olha, não é assim? Está cheio de gente, mas cada um olhando só para ele, como viveu assim. Então, está lotado de espírito sombrio lá, tá, mas cada um com a sua treva, com a volta para dentro de si mesmo. Então, como se não existisse companhia, né? Legal ela colocar dessa maneira, que acho que dá para a gente entender bem. É como se a gente tivesse todos nós aqui, cada um lendo um livro de história, o outro de geografia, ninguém nem aí um para o outro. Está todo mundo aqui, tá, mas faz diferença, cada um está de um jeito, não é? Vamos lá. A quem se dirigir? Sentem ali a eternidade cair sobre eles. Tremem e lamentam os mesquinhos interesses que marcaram o compasso das suas horas. Lamentam a noite que, sucedendo ao dia, frequentemente arrebatava suas preocupações para um sonho feliz. As trevas são para os espíritos, a ignorância, o vazio e o horror do desconhecido. Eu não posso continuar. Aí ela não deu conta de falar das trevas. Aí eles vão ter uma explicação agora, uma explicação até mais técnica, até com relação às propriedades do perispírito, né? Lembra do perispírito? Resumidamente, nós temos o corpo físico, perispírito, fluídico e o nosso espírito, alma, né? Então, quando estamos encarnados, tem essa tríade aí. Desencarnados, nós perdemos esse corpo físico, mas mantemos o perispírito delimitando a nossa individualidade espiritual. Claro que com características diferentes, né? Que a gente lembrar, o perispírito ele é montado naquele ambiente com as coisas materiais daquele mundo onde a gente precisa se manifestar enquanto espírito. Certinho? Então, aqui nós vamos falar desse meio, né? O perispírito, que faz esse intercâmbio aí, do que é espiritual, do que é material. Beleza? Certinho? Então vamos lá. Também foi dada dessa obscuridade a explicação seguinte. O perispírito possui, por sua natureza, uma propriedade luminosa que se desenvolve sob o império da atividade e das qualidades da alma. Vocês lembram das propriedades do perispírito? Um monte, né? Elasticidade, plasticidade, luminosidade, que mais aí que tem? Nesse plano não é tangível, né? A gente não consegue colocar nele, não é? Então, percebe sentimentos, percebe calor, percebe a visão, não é? Então, um monte de propriedades do perispírito. Audição, diferente do nosso ouvido, do nosso olho, né? Então, uma audição integral, uma visão integral, não precisa do olho, né? Bipartitoriedade, dependendo da capacidade do espírito, bicorporeidade, aparecer aqui e ali ao mesmo tempo, né? Irradiação, não é? Então, vamos lá. Eu me perdi aqui. Pode-se dizer ainda que essas qualidades... Aqui, Pode-se dizer ainda que essas qualidades são para o fluido perispiritual, o que a fricção é para o fósforo. O brilho da luz está em razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais a obscurecem e a enfraquecem. A luz que irradia de um espírito é assim tanto mais viva quanto este seja avançado. Então a gente viu, já vez, vários livros, né? Aquele espírito que a gente fala luminoso, né? Que eles até, para não nos envergonhar, abrandam a sua luz, para que a gente não se sinta envergonhado, para que a gente... É do livro do irmão Jacó, né? Que quando ele foi resgatado, ele ficou envergonhado, porque ele era o único da turma que não tinha luz, né? Quando ele foi levado para o plano espiritual, né? Que era o... Não, e ele achava que estava evoluído. Ele desencarnou, ele achava que ele era um ser evoluído, quando foram resgatar ele, os seres brilhavam e ele não tinha brilho. Ele não tinha brilho. E que depois ele ficou feliz, porque aí numa das mais para frente, né? Numa das
expedições e lá ele começou a ter a luzinha, né? Aí ele ficou feliz. Por outro lado, a gente vê Jesus, quando aparece para Paulo, Paulo vê Jesus, Paulo vê uma luz, aquele negócio de espírito puro, né? A gente vê cega, não tem jeito de ver, né? A gente vê os extremos, né? E é isso. Isso é uma propriedade do perispírito que varia de acordo com o adiantamento de cada um, né? Vamos lá. O espírito, sendo de alguma sorte o seu farol, vê mais ou menos segundo a intensidade da luz que produz, de onde resulta que aqueles que nada produzem estão na obscuridade. Essa teoria é perfeitamente justa quanto à irradiação do fluido luminoso pelos espíritos superiores, o que é confirmado pela observação. Mas aí não parece estar a causa verdadeira, ou pelo menos única, do fenômeno do qual se trata. Primeiro, que todos os espíritos inferiores não estão nas trevas. Segundo, que o mesmo espírito pode se encontrar alternativamente na luz e na obscuridade. Terceiro, que a luz é um castigo para certos espíritos imperfeitos. O que Kardec está falando? Que agora também isso não é uma regra rígida, né? Nem sempre o obscuro está na treva inferior, não é isso. Há mais coisas aí que a gente não sabe, não é só isso, né? Eu estou lembrando do Chico aqui também, quando o Chico terminou Paulo Estevam, aí eles perguntaram para o Chico, você viu que aí Abigail, a turma foi visitá-lo, né, em Pedro Leopoldo, e aí ele falou que viu ao longe a luminosa figura do apóstolo dos gentios, né? Então, outra coisa da luz também, né? O Chico fala isso quando ele terminou Paulo Estevam. Ele viu ao longe a luminosa figura do apóstolo dos gentios. Deve ser, que luminosa figura deve ser essa, né? Mas vamos lá, então ele está falando dessa, nem sempre é assim, né? A gente não é essa coisa rígida e intransigente. Vamos lá, a gente vai destrinchar um pouquinho essa questão da luz aí pelo espiritual. Se a obscuridade na qual estão mergulhados certos espíritos fosse inerente à sua personalidade, ela seria permanente e geral para todos os maus espíritos, o que não é. Então, o que ele está dizendo? Nem todos os espíritos maus não têm luz nenhuma, não conseguem enxergar nada, está na treva, né? Então, aí já começa a explicar, não, tem mais coisa aí, porque se tem espírito mau que tem uma luz, como é que faz? Vamos lá. Uma vez que os espíritos da maior perversidade veem perfeitamente, ao passo que outros não se pode qualificar de perversos, estão temporariamente mergulhados nas profundas trevas. Tudo prova que, além da que lhe é própria, os espíritos recebem uma luz exterior que lhes falta segundo as circunstâncias, de onde é preciso concluir que essa obscuridade depende de uma causa ou vontade estranha, e que ela constitui uma punição especial para casos determinados pela soberana justiça. Então, além da luz nossa perispiritual, ou da sombra nossa perispiritual, tem uma luz do ambiente. É a luz que a gente é ou não capaz de perceber, a ambiência luminosa ou não. Ou seja, há também a capacidade do perispírito perceber essa luz. A gente vê isso na reunião mediúnica também. Muitos espíritos chegam lá para manifestar e falam que está no escuro, que não está enxergando nada, que não consegue ver, que como é que faz, que ele está ali no escuro, que ele não está enxergando. E aí você vai conversando, faz uma oração, e de repente a oração começa a dar uma certa luminosidade no ambiente. Ele começa a perceber outros espíritos que estão ao lado, os atendentes que estão ali para auxiliá-lo, socorrê-lo, né? Então ele começa a perceber que tem essa luz no ambiente, né? Diga, Bíblia. Há também os casos daqueles que, quando os benfeitores se aproximam, devido à luminosidade, eles se sentem muito mal, porque eles estão acostumados com as trevas.
Ele se sente mal com a luminosidade. A luminosidade, exatamente. Então, é isso. Então, tem mais coisa nessa questão da luminosidade, da luz, que a gente não sabe ainda, né? Eliane, pode falar. Ou levantou sem querer a mão? Bom, Só uma curiosidade que eu li em um livro, como o Paulo agora, que os espíritos crísticos, eles se reúnem no Sol. Eu já vi No isso. Sol nosso aqui, né, da nossa galáxia, porque existem vários sóis, mas eles se reúnem no Sol. E daí a gente fica imaginando a energia que eles têm, né? Essa luminosidade, não só em termos de luz, mas de radiação. De energia. Então, o Rafael falou das faixas de luz aqui hoje mais cedo, né? A gente só vê o que está entre o vermelho e o violeta. A gente não vê nada infravermelho e a gente não vê nada além do violeta, né? Que é raio gama, X. Parece que o Sol tem muito essa questão do raio gama, que é de altíssima energia, uma vibração extremamente curta, né? Que deve ser a maneira dessa turma se comunicar, né? Deve ser alguma coisa nesse sentido aí. Né? Que a gente nem imagina como é que é isso. Né? Como é que faz um negócio desse, né? Beleza? Então vamos deixar, a gente fecha semana que vem essa parte com uma palavra de São Luís, depois Kardec vai especificamente entrar nos suicídios. Aí a gente vai conversar um pouco mais especificamente sobre suicídios, mas antes o São Luís vai fechar esse capítulo aí dos espíritos sofredores. Certinho? Beleza? Então vamos para o livro dos espíritos. A gente fazer uma questão, que a questão é grande, né? Com relação aos sacrifícios, né? Se são ou não agradáveis a Deus os sacrifícios de animais ou humanos. Essa aqui a gente leu? Meio é outra? 668. Não tô Não lembrando. sei. Acho que é Acho ela que agora. essa. A gente leu de porque o politeísmo é uma das crenças mais antigas e divulgadas. Então eu errei aqui. Não foi, Sir? É a 668 hoje? Ah, é? A 669, né? Ah, não, então tá certo. Porque eu esqueci o livro. É porque eu marquei essa aqui. Tá certo. Então vamos lá. Sacrifícios. O uso de sacrifícios humanos remonta à mais alta antiguidade. Como o homem pôde ser levado a crer que semelhantes coisas pudessem ser agradáveis a Deus? Primeiro, porque eles não compreendiam Deus como sendo a fonte da bondade. Entre os povos primitivos, a matéria vence sobre o espírito. Eles se abandonam aos instintos da brutalidade e é por isso que são geralmente cruéis, porque o senso moral não está ainda desenvolvido entre eles. Depois, os homens primitivos deviam crer naturalmente que uma criatura animada tinha muito mais valor aos olhos de Deus que um corpo material. Foi isso que os levou a imolar primeiro os animais, mais tarde os homens, visto que, segundo suas crenças falsas, eles pensavam que o valor do sacrifício estava em relação com a importância da vítima. Na vida material, tal como as praticais geralmente, se ofereceis um presente a alguém, o escolheis sempre de um valor tanto maior quanto quereis testemunhar mais amizade e consideração à pessoa. Devia ocorrer o mesmo com os homens ignorantes em relação a Deus. Então, vamos conversar dessa primeira parte aqui. Por que eles ofereciam esse sacrifício? Inicialmente, porque quando a gente pensa numa crença, vamos pensar aí 2, 3 mil anos lá atrás, né? Era uma crença muito primitiva, muito material. O que foi esse primeiro crendo em diversos tipos de Deus, que eram os fenômenos que eles não entendiam? A nossa ignorância, incapacidade de compreensão de diversos fenômenos, astros e coisas. Aí começamos a criar imagens, estátuas, um monte dessas coisas materiais. Mas aí
não, isso aí está pouco, nós vamos precisar começar a sacrificar algo vivo, porque para Deus vai ser melhor algo vivo. E aí começaram os animais. Depois perceberam, não, a gente precisa de um sacrifício maior, porque o nosso desejo, o que nós esperamos de Deus, o presente que Deus vai nos dar é grande. Aí começaram a sacrificar pessoas, né? E aí princesas, virgens, um monte de coisas, né? Foram nesse sentido sendo sacrificados. Com o tempo, nós fomos perdendo essa primitividade e fomos ganhando em conhecimento. E aí passou a não fazer sentido esse tipo de sacrifício. Mesmo porque, junto com isso tudo, nós começamos a ter a ideia de um Deus único, bom e misericordioso. Essa ideia começou a ser incrustada na cabeça de cada um de nós. E ao longo dos séculos e de milênios, a gente foi cada vez mais entendendo um Deus único, um Deus bom, e esses sacrifícios foram perdendo importância. Mas ainda hoje a gente vê em determinados cultos e crenças ainda há sacrifícios, né? Tanto de animais quanto ainda coisas até humanas, por incrível que pareça, né? Mas com o nosso crescimento, principalmente no entendimento e no crescimento espiritual, nós vamos ir abandonando essas coisas sacrificiais, porque o sacrifício que Deus espera de nós é o sacrifício da nossa renovação, é o sacrifício da nossa mudança, é o sacrifício dos nossos prazeres, das nossas paixões, dos nossos vícios. É esse que é o sacrifício, que é agradável a Deus. Beleza? Certinho? Hoje a gente pode falar, então, comparar com os sacrifícios, vamos dizer assim, certas penitências. Porque tem hora que a gente sacrifica a nossa própria saúde, vamos dizer assim, pessoa que não pode andar naquelas de joelho, uma escadaria, uma coisa assim. A gente vê, igual, tem alguns lugares, né? Acho que é na Filipinas, tem aquele sacrifício do martírio. Não tem sentido nenhum, isso é uma crença ainda muito primitiva, que precisa, seres precisam evoluir. A gente tem que respeitá-los, porque ainda estão vivendo esse momento, mas com o decorrer do tempo, eles vão modificar essa maneira, com certeza, porque é lei do progresso. Né? Não vai não fazer sentido isso mais. Né? A lei do progresso, a lei da conservação nossa. Que aí... Então, dentro da lei da conservação, a gente tem que cuidar do próprio corpo, que é o veículo de manifestação do espírito. Então, agredir o corpo é contrário do lei de Deus. Deus não espera isso. Né? Com o tempo, nós vamos amadurecer esse entendimento. Né? Vamos finalizando a pergunta aqui. Assim, os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos? Não há dúvida quanto a isso. Segundo essa explicação, os sacrifícios humanos não se originaram de um sentimento de crueldade? Não, mas de uma falsa ideia de ser agradável a Deus. Vede Abraão. Depois os homens... Ele está falando vede Abraão. Qual que é o episódio de Abraão? Abraão teve o Ismael com a Isaac, né? Depois teve Isaac com a Sara. E Abraão obedeceu a Deus, ele foi levar Isaac, seu filho único, né, para o sacrifício. E quando chegou lá, que ele pegou na faca, o Senhor obedeceu a Abraão. Então, tem até isso no Antigo Testamento, né? Como tu me obedeceste, os outros vai sair de ti, né? O descendente, o Messias vai sair da sua linhagem, né? Então aí Abraão não matou Isaac, né? Isaac, depois teve Jacó, aí vieram as 12 tribos de Israel, não é? Certinho? Então ele cita Abraão aqui porque Abraão foi para sacrificar, né? Olha a crença, né? Como era forte isso na época de Abraão, aí 1800 anos antes de Cristo, né? Como era intenso isso, né? E até ele, profeta, enviado de Deus, né? Escolhido, foi lá e ia sacrificar o filho,
Né? Vamos lá. Depois, os homens abusaram imolando seus inimigos, mesmo seus inimigos particulares. De resto, Deus não exigiu jamais sacrifício, não mais de animais que de homens. Ele não pôde ser honrado pela destruição inútil da sua própria criatura. É isso. Ó. Não tem sentido, Mandira, o que você falou. Não pode ser honrado, Deus não pode ser honrado com destruição ou martirização do seu próprio filho, sua própria criatura. Não tem sentido isso, né? Hoje a gente olha, gente, tem menor cabimento, né? Mas para aquela época, para aqueles seres, ainda era necessária essa coisa muito material, muito viva. Aí. Não, mas até hoje existe, né? Existe, infelizmente. Sim, até hoje ainda existe. Né? Mas é um processo. Aí que a gente precisa entender, não quer dizer concordar, mas entender que seres que ainda façam isso estão naquele momento e vivenciando a fé daquela maneira. Compreender. Compreender não quer dizer concordar ou compactuar com isso. Mas vai chegar um momento em que eles vão ouvindo as coisas e a tendência é que isso modifique. Né? Certinho? Beleza. Para eles era natural e fazia assim, como se fosse, vamos dizer assim, de boa, né? Sempre não estava errado. Por isso que até aqui, quando eles perguntam, era coisa de crueldade? Não, era ignorância, muito mais ignorante. Depois houve uma modificação, que eles começaram a matar os inimigos também, aí já era crueldade. Né? É o nosso jeitinho humano, né? De matar os inimigos, falando que é sacrifício para os deuses. É isso. Então, vamos finalizar aqui, gente? Vamos lá, quem faz oração aí? Você faz, né? Quer fazer aqui, né? Fechemos os nossos olhos e vamos nos concentrar nesse momento grandioso que estamos tendo, de tantos aprendizados e de tanta iluminação íntima. Senhor Jesus, Mestre amado e amigo, mais uma vez aqui reunidos para aprendermos um pouco mais sobre essa doutrina de luz, de amor, e tão esclarecedora frente às nossas respectivas trajetórias. Agradecemos essa oportunidade de darmos a nós mesmos esse alimento ao nosso espírito, de compartilharmos as nossas emoções, os nossos pensamentos e de termos a oportunidade dessa convivência tão importante para cada um de nós aqui. Que possamos seguir com as demais atividades da casa, amparados pelas equipes espirituais aqui presentes, que sempre nos envolvem nas intuições e em todo o preparo de cada atividade em particular. Que levemos para os nossos lares a paz do nosso amado Mestre Jesus. Que cada um que possamos encontrar no decorrer dessa semana sintam em nós a sua presença de amor e de luz. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Hoje tem quem fazer o